um dos escritos mais ricos, se não o mais rico do Novo Testamento, que traz aqui a síntese da doutrina, e os irmãos vão notar que a partir do capítulo 12, eu sei que esses capítulos aqui são pesados e às vezes até difíceis de serem entendidos, e Pedro, quando falou acerca de Paulo, disse que Paulo escreveu coisas, o irmão Paulo falou acerca de verdades muito difíceis de serem compreendidas, entendidas, digeridas. Então até o capítulo 11 vai ser assim, são textos complexos, difíceis, mas é pela graça de Deus que nós vamos caminhando. Obviamente que nós não vamos conseguir explicar tudo, dissecar essa epístola, porque nem os melhores teólogos da história conseguiram fazer, imagine nós. E algo que nós estudamos nas pós-graduações de teologia, nós pastores da atualidade somos apenas pulgas que estão nas costas dos elefantes. Nós subimos nas costas dos elefantes para ter uma visão da verdade. Os gigantes, na verdade, são aqueles que já estudaram a fundo a palavra do Senhor. E é isso que nós vamos fazer hoje à noite. Apenas umas pulguinhas nas costas do elefante para ver essas verdades maravilhosas da palavra do Senhor. Romanos capítulo 6, verso 19 a 23 nos diz assim: Falo como homem, não por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O tema do capítulo 6, pode passar aí, Ângelo, isso. O tema do capítulo 6 é exatamente a libertação do pecado enquanto nós estamos nesse mundo ainda. O capítulo 6 vai tratar disso. Essa dinâmica de vida que temos nesse mundo em relação ao pecado que infelizmente ainda habita em nós. Na primeira parte deste texto, Paulo argumentou que nós estávamos unidos a Cristo na sua morte e também na sua ressurreição. E isso é a base que devemos nos firmar para ter conhecimento da verdade, considerar-nos mortos e finalmente nos apresentar vivos ou para viver uma nova vida para o Senhor, uma vida santa, em contraste com a vida que tínhamos outrora, quando ainda não conhecíamos ao Redentor. O Evangelho como doutrina é o meio que Deus usa para operar a libertação, nos livrando do domínio, do poder do pecado e finalmente nos tornando servos dele mesmo. E como apresentar-se a Deus? É sobre isso que nós vamos tratar hoje à noite. Nós vamos explorar diversos aspectos desse mandamento de apresentar-se a Deus. Veja que no capítulo 12, Paulo retoma isso de uma forma bem prática, os versos 1º e 2º, que ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis. Aí ele vai dizer os vossos corpos, as vossas mentes, a vossa vontade, a vossa vida. Aí ele vai tratar de uma forma bem prática. O objetivo final desse estudo é encorajar e instruir a todos nós a nos apresentarmos a Deus para o seu serviço. E o que significa apresentar-se a Deus? Pode passar a próxima tela aí. Verso 19, ele diz assim, né? Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, assim oferecei agora. Essa expressão oferecei transmite essa ideia de apresentar. Apresentar é sinônimo de entregar-se e de colocar-se à disposição de Deus para que Ele execute a sua vontade soberana conforme os seus desígnios para cada um de nós.
Isso é apresentar-se. E ele diz, assim como oferecestes, agora ofereceis, o que significa oferecer a Deus. Ao pé da letra, é como que se você se colocasse aos pés de alguém, estendesse suas mãos numa posição que a pessoa conseguisse lhe tocar suas mãos e se colocasse à disposição dessa pessoa para ela fazer o que quisesse. É se apresentar para o serviço. Na verdade, apresentar-se a Deus é entregar-se de todo o coração. Hoje não é tão comum, mas não se fazem românticos como antigamente, mas antigamente alguns homens, com tamanho romantismo e a paixão, o amor, que seja, quando iam pedir a mão da sua pretendente, alguns se ajoelhavam, estendiam as mãos, abriam aquela caixinha, ali dentro tinha um anel, aquela coisa toda. E o ato de ajoelhar-se é de sujeição, de submissão, de se colocar para o serviço. Então tem todo um simbolismo. Perceba que no verso 13 desse capítulo, Paulo fala para apresentarmos todos os nossos membros a Deus. Ele está falando aqui de todas as partes que constituem o nosso ser. Aquilo que somos, isso inclui tanto membros físicos, como as nossas faculdades mentais. Quando eu digo faculdades mentais, são as decisões, os pensamentos, a consciência, a vontade. Então não é só uma questão, um ato físico, simbólico, mas é apresentar-se de todo o coração. Quando nos orienta a apresentar o nosso ser é de forma integral, aquilo que somos e possuímos. E como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos apresentar a nossa vida a Deus? Então nós vamos falar de 4 orientações brevemente aqui. A primeira delas é apresentar-se a Deus como antes nos apresentávamos para o pecado. Versos 19 a 20, Paulo vai falar sobre isso. A expressão assim como se refere à comparação, com intensidade igual ou superior que nos entregávamos ao pecado. Precisamos nos apresentar a Deus agora com a finalidade única de servi-lo e de não sermos servidos ou de recebermos alguma benesse. E é aí que, na vida prática, isso pega o nosso pé. Porque nós temos, no nosso pensamento ocidental, nós sempre estamos pensando o que essa situação está gerando de lucro para mim, de benefício para mim. Vou dar um exemplo. Tive filhos, que benefício filhos têm? Estou casado, que benefício o casamento me traz? Estou trabalhando, quais benefícios que esse trabalho me proporciona? E assim nós vamos fazendo essa matemática. E muitos levam isso até para a igreja. Eu estou congregando, estou ali, mas que benefício eu estou tendo com isso? O que eu estou ganhando com isso? E quando pensamos nessa questão de se apresentar a Deus toda a vida, é colocar-se ao dispor de Deus, não necessariamente para sermos beneficiados, mas para que possamos servir a Deus. Essa deve ser a finalidade última. Então não importa se na igreja eu tenho oposição, não importa se no meu casamento as coisas não vão muito bem, se os meus filhos são rebeldes ou se são doentes, eu estou para servir. Deus me deu os meus filhos, ou meu filho, para que eu possa servi-lo, a minha esposa para que eu possa servi-la, e para que ela se pareça mais com Cristo, quando nós ficarmos velhos, idosos, com rugas por todos os lados, ela tem que estar mais parecida com Jesus do que quando eu me casei com ela. Eu tenho que procurar formatar o caráter de Cristo na vida do meu filho. Eu devo servir a igreja, não, sim, também, por causa dos irmãos, para os irmãos, mas a finalidade primeira e última é Deus. Por isso que o que acontece no meio do caminho não importa. Não importa se o meu trabalho não é reconhecido, não importa se tem oposição, se tem gente que não gosta de mim, se estão falando bem ou mal de mim, isso não importa. O que importa é eu servir a Deus com fidelidade. É isso que importa. Porque quem vai dar o galardão é Deus, não é a igreja. O tapa nas costas dá uma alimentada por um tempo, mas
não vai levar muito longe. Galardão vem das mãos do Senhor. Então percebam que Paulo aqui está falando desse entregar todos os membros a Deus. Mas notem que antes de fazer a comparação, Paulo meio que pede desculpas aí. Ele diz assim, no verso 19, falo como homem. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim, claro que não é uma comparação muito boa, mas é o que os interlocutores iriam compreender. Porque eles levaram uma vida de pecados muito intensa, muito dedicada. A pessoa que está afundada em pecados, ela se dedica. Ela vai numa festa, ela passa a noite inteira, ela se envolve com diversas pessoas, ela envolve dinheiro. Lembro do tempo que eu fui convertido, nunca os meus amigos tinham me chamado para sair. Eles souberam que eu tinha virado crente. Que até o final da década de 90, quando você entrava para a igreja, você virava crente. Aí eu nunca tinha recebido nenhum convite. Daí chegaram num carro, falaram, não, nós vamos num lugar ali, numa casa noturna. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Eu estava bem recém-convertido. Não, mas a gente paga. Eu falei, não, mas eu sou crente. Não é um ambiente propício, favorável, edificante para eu estar. Então as pessoas se dedicam para terem uma vida de perversão, de imoralidade, oferecem todos os seus membros para a escravidão do pecado. Vivem para satisfazer os seus desejos, as suas cobiças, as suas impurezas, os desejos carnais, e se entregam de todo o coração a isso. O que Paulo quer dizer no verso 20, antigamente vocês eram escravos do pecado, e como escravos do pecado não poderiam ser escravos de Deus. Nós já falamos em lições anteriores. E como vimos, o sistema de escravidão exigia exclusividade. Não tinha como de dia ser João e à noite ser Maria. Não tinha como ser assim. Era exclusividade. Na prática, Paulo está dizendo, ou se vive para servir a Deus, ou se vive para servir ao pecado. Então, essa é a primeira orientação de Paulo. Você deve se apresentar a Deus com a mesma intensidade, dedicação, alegria, vontade, disposição que se apresentava antes para o pecado. Essa motivação, essa alegria. Então, de fato, que Deus seja a nossa alegria, o nosso prazer e o nosso contentamento. Uma segunda instrução que Paulo fala de como apresentar-se a Deus é apresentar-se a Deus pensando nos resultados da antiga vida. Verso 21. Neste verso 21, Paulo conduz os seus leitores a pensarem nos resultados do antigo modo de viver. E aí eu quero só reportar aqui no capítulo 1, convidar os irmãos aqui a abrir no capítulo 1, só voltar algumas páginas. Paulo já fez uma descrição desse antigo modo de viver. Nós não vamos ler tudo, apenas um pedaço para refrescar a memória. Mas aqui, no capítulo 1, verso 29, até o fecho do capítulo, diz assim, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E aí ele vai prosseguir. Então, esse era o antigo modo de viver. E isso vai produzir resultados, frutos podres. O pecado exige um preço, e o preço muitas vezes é elevado. As pessoas viviam na ignorância, e o que nós queremos destacar aqui, na prática desavergonhada da impureza e completamente alheias à vida de Deus. Muitos até se vangloriavam dos seus atos pecaminosos. As pessoas até gostam da vida de devassidão que levam. As pessoas do mundo contam até vantagem com isso. Muitos querem dar publicidade a isso. Eu vou contar aqui o pecado, mas eu não vou dizer quem foi, tá? Mas isso aconteceu.
Eu, no ano de 2010, ingressei no Andrew Jumper para realizar um curso de pós-graduação na área de pregação. Ficamos ali até 2012 estudando bastante, depois teve todo aquele problema da igreja, eu não consegui dar continuidade de forma satisfatória. Mas ali vão pessoas de diversos lugares do país. E foi uma pessoa aqui do Centro-Oeste, uma esposa de um presbítero, fazer o curso, uma das matérias do curso. E nós estávamos no momento lá de intervalo, conversando e se conhecendo. Você é da onde? Aquela coisa, né? E daí eu falei que era daqui de Brasília. E ela falou que... Ela perguntou se eu conhecia um pastor aqui de Brasília, presbiteriano. À época, hoje ele não é mais. Também não teria condições de continuar presbiteriano desse jeito. E aí ela me relatou que a igreja que ela fazia parte estava absolutamente escandalizada com esse pastor e ela veio me sondar se era o pensamento dos pastores aqui da região, do presbiterianismo da região. E ela relatou que esse... eu não vou nem colocar um adjetivo, eu não vou nem chamar de pastor, tá? Porque acaba me afetando. Mas esse pregador aí foi lá. Aí ela passou a relatar, olha, ele esteve lá para falar a casais, e no início da mensagem ele disse o seguinte, logo no início da mensagem da palestra, eu traí minha esposa me perdoou, e todo mundo deveria passar por uma traição, porque a reconciliação é muito boa. Exatamente essas palavras que ele disse, logo no início da palestra. E aí ela estava absolutamente escandalizada, a igreja absolutamente escandalizada. Então, o que Paulo está dizendo aqui no verso 21? Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Quando você está com vergonha de alguma coisa, você sai falando para os quatro cantos? Você não sai falando. É por isso que na igreja presbiteriana não existe esse negócio de testemunho de ex. Um ex-assaltante, um ex-assassino, um ex-bruxo, um ex-feiticeiro. Não existe, porque eu não sei se os irmãos já tiveram, eu não vou dizer privilégio, né, mas o desgosto de ouvir um tipo de palestra dessa, que a pessoa fala as atrocidades que ela cometera outrora, com extrema emoção, aí no final de tudo ela diz, eu me converti, eu já sou crente. Ela contou uma vantagem enorme com a vida de pecados que ela tinha. Uma vantagem enorme. Lá nos Estados Unidos, na área de aconselhamento bíblico, quando as pessoas procuram os pastores, aqui no Brasil não é tão assim frequente, e a pessoa, sei lá, cometeu um crime, ela matou alguém, e ela quer compartilhar, mas ninguém sabe, nunca pagou para a justiça. E elas confidenciam aos pastores, os pastores são obrigados a fazerem a denúncia daquele crime, e aquela pessoa tem que ser presa. Dependendo do estado, ela tem que pagar com a vida. Aqui no Brasil, não. É uma bagunça. Então, Paulo está dizendo coisas que hoje nós temos vergonha de relatar. A vida pregressa de pecados não deve ser contada como vantagem. Não existe vantagem nisso. Então, o nosso passado deve causar vergonha diante de Deus e diante das pessoas. Aquilo que era vantagem antes, hoje já não é mais. É óbvio que nós não precisamos carregar o fardo de culpa ao longo de toda a nossa peregrinação, e é possível desfrutar da alegria da salvação, ainda que o seu passado tenha sido horrível e vergonhoso. É possível desfrutar da alegria da salvação. Não precisa ficar imerso na culpa. Então, essa é a segunda atitude apontada por Paulo aqui. A terceira é para apresentar-se a Deus. Apresentar-se a Deus porque você pode fazer isso hoje. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tendes o vosso fruto. Mas agora. Então, esse mais agora, quando os irmãos observarem mais agora aparecendo aqui em Romanos,
está se referindo à nova vida em Cristo, à intervenção de Deus na nossa antiga vida, promovendo ressurreição e transformação. É Deus quem faz isso. É o que os teólogos chamam de a teologia do agora escatológico, ou seja, o irromper da nova vida e da realidade do reino de Deus em nossa experiência e em nossa existência. Aqui agora, hoje. Ao escrever mais agora, o apóstolo estabelece aqui um contraste entre a vida atual, a que estamos tendo agora, e a vida pregressa, anterior. Agora, pela maravilhosa graça, é possível ver os frutos de um ser transformados. Semana retrasada eu estive na 4ª congregação. Nós tivemos de promover um aterro no terreno atrás da igreja, porque estava dando uma infiltração no prédio da igreja, lá da 4ª congregação em Águas Lindas de Goiás. E esse terreno que nós realizamos esse aterro, tem um pé de abacate, um abacateiro. Não é tão grande, ele é relativamente grande, ele deve ter aí uns 10 metros, não, mais ou menos 10 metros, de 8 a 10 metros de altura. Estava lá o abacateiro, mas algo que me chamou a atenção, o abacateiro é torto. Ele foi crescendo assim muito torto, quase que, eu não vou dizer 90 graus, mas estava bem torto o abacateiro. Está bem torto. Eu fiquei pensando, aí vai ter que cortar, porque não tem como desentortar isso daí. O pau que nasceu torto vai morrer torto mesmo, não tem como. Mas o cristão, ou o ser humano que nasce numa vida de pecados, numa vida torta, pode ter sua vida desentortada. Pode ter sua vida transformada, o seu caráter. E essa transformação de caráter vai afetar, querendo ou não, o nosso temperamento. Porque as pessoas muitas vezes dizem, pastor, eu não posso, eu não consigo, é a minha natureza, eu não tenho paciência. Eu me iro com muita facilidade, tem coisas que eu não aguento. Aguenta. Deus muda. Deus muda. Ao longo da nossa vida nós vamos sofrendo mudanças. Conforme as circunstâncias nós vamos ter que mudar, vamos ter que nos adaptar a certas situações. Um exemplo simples, se você é uma pessoa que gosta de dormir demais, se você já teve filho ou vai ter filho, saiba que isso aí vai acabar por um tempo. Serão 3 meses maravilhosos, de um sono bem regular. Então há circunstâncias que vão afetar a nossa vida. Então não tem esse negócio de, eu sou desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Não. Hoje nós podemos, pela graça de Deus, ser mudados, transformados, moldados conforme o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. A 4ª e última, eu não vou aqui percorrer tanto o que eu estabeleci aqui como roteiro, porque senão nós vamos passar um bom tempo aqui, é apresentar-se a Deus pensando no resultado. Verso 23, ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Salário, paga, é o que o trabalhador faz por merecer. Ele é digno do salário, ele faz jus àquele salário. E o final de uma vida escrava do pecado, a paga, o devido pagamento, o mérito de uma vida de pecado, é a morte. Morte espiritual, que é o que a maioria das pessoas já tem. Morte física, que é o que a maioria de nós vai passar se Cristo não voltar. Se Cristo voltar, nós seremos poupados dessa morte física. Mas se Ele não voltar, um dia nós vamos morrer. Eu não conheço ninguém no mundo que tem 150 anos, pelo menos. Então vai chegar a hora que nós iremos embora. Tá? E tem a morte mais temida, que é a morte eterna. Então a paga do pecado engloba todas essas mortes. É a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Mas, mais uma vez surge aí essa conjunção adversativa, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse mais sinaliza novamente para a intervenção de Deus. Paulo não fala da vida eterna como um salário.
como uma paga justa pelo pecado, algo alcançado pelo merecimento. Porque ele poderia ter usado a mesma linha de raciocínio, porque o salário do pecado é a morte, e o salário de Deus, ou do dom gratuito de Deus, ou do dom de Deus, o salário do dom de Deus é a vida eterna. Ele poderia aplicar essa palavra salário aqui na segunda sentença, mas intencionalmente ele coloca o dom gratuito de Deus. Porque absolutamente ninguém mesmo, faz jus à vida eterna ou tem direito à vida eterna. Você pode requerer direitos na justiça de toda sorte, mas não da vida eterna. Por uma razão muito simples. Todos nós somos pecadores, estamos nivelados na situação de pecado. Não temos direito a nada, a não ser o salário do pecado, que é a morte. E Deus concede vida eterna a pessoas indignas. É um dom gratuito, vindo da parte dele. E isso muito me anima, porque não depende de mim, não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende de quem tem força, não depende de quem tem habilidade, não depende de quem é genial, mas depende unicamente do Senhor manifestar a sua misericórdia. A quem ele olhar com misericórdia. E a quem ele olha com misericórdia, ele vai até o fim. Nós realizamos votos de fidelidade, de serviço a Deus e falhamos. Realizamos votos no casamento e falhamos. Realizamos votos no início do ano e falhamos. Já pensou se dependesse de nós? Estaríamos absolutamente perdidos. Então, finalizando aí o nosso estudo, as considerações finais, eu quero chamar aqui os irmãos a uma reflexão ao que éramos antes de conhecer a Cristo. Quem éramos? Para onde nós estávamos indo? Quais seriam os resultados daquela vida sem Jesus? Onde isso iria nos levar? Muito provavelmente, eu acho que eu nem estaria vivo. Do lugar que eu vim, das influências que eu tive, se eu tivesse aderido às influências que eu tive, inclusive boa parte dos meus contemporâneos hoje não estão vivos. Marginalidade, etc. Talvez você não teria um fim tão trágico, mas será que seu casamento estaria onde estaria? Seus filhos teriam recebido a educação que receberam? Você estaria trabalhando onde você está trabalhando, morando onde você está morando? Muita coisa poderia ser diferente com a vida sem Deus. Não se lembre do passado com saudosismo alegre, passado de pecados. É refletir do ponto de vista de Deus e muitas vezes seremos tomados de vergonha da vida que levávamos sem Ele. É importante essa noite louvarmos a Deus pela obra de Cristo em nós. E é importante também reafirmarmos a nossa resolução de que nunca mais andaremos como antes. Nós somos novas criaturas. Agora, se você teve o imenso privilégio de nascer num lar cristão e não teve a infelicidade de sair dos caminhos do Senhor, melhor ainda para você. Agradeça a Deus pelo livramento dos desgostos que essa vida sem Deus traz. Há muitos jovens que às vezes estão na igreja, cresceram na igreja e dizem, vou dar uma voltinha ali no mundo para ver como é que é. Ver como é que as coisas são lá fora. O pessoal está se divertindo demais lá fora. Alguns voltam, outros não. Outros não conseguem voltar. Eu diria que não é nem tanto pelos prazeres do mundo, porque o pecado escraviza, tem as suas amarras. Ele vai sugando suas energias, ele vai sugando sua juventude, ele vai sugando o seu dinheiro, ele vai sugando o seu ânimo, ele vai te drenando até não restar nada. É isso que o pecado faz. Então, se você teve o privilégio de ter pais crentes, louve a Deus por isso. Isso é uma dádiva que é um privilégio que eu não tive, infelizmente. É um privilégio que eu não tive. Mas se seus pais são crentes, louve a Deus pela vida deles, pelo lar que você teve. Porque o pecado
pecado deixa suas cicatrizes, cicatrizes profundas na alma e no coração. Nós podemos nos esquecer, como já aconteceu comigo, de esquecer, e olha que isso é um pecado grave, hein? Esquecer o aniversário de casamento. Teve um ano que eu caí nessa besteira. Nós estávamos bem num acampamento, que o meu aniversário de casamento é em fevereiro. Geralmente em fevereiro tinha os acampamentos, nós estávamos no auge de um acampamento. Aí ela veio falar, a Carol veio falar, olha, aniversário do casamento você esqueceu, só já tinha passado um dia, né? Aí não deu para salvar mesmo, esqueci completamente o aniversário de casamento. Você pode esquecer o aniversário dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus filhos, mas do pecado você não esquece. O pecado deixa cicatrizes profundas na alma. Profundas. E às vezes isso causa um pouco de dor. Então, se você nasceu no lar cristão, louve a Deus por isso e trilhe pelo caminho do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, essa noite a realmente louvarmos, engrandecermos o nome dEle, pela sua majestade, pelo seu poder, porque fomos alcançados por essa graça irresistível, poderosa, maravilhosa, transformadora, e que possamos caminhar de fato em novidade de vida. Assim nós terminamos esse capítulo 6 de Romanos e vamos prosseguir. Vai ficar mais difícil, nós vamos entrar na questão dos judeus, nós vamos entrar em outros assuntos mais complexos aqui. Nós vamos entrar na doutrina da eleição de uma forma muito extrema. Nós vamos ter que desmistificar uma mentira ou um sofisma, eu não vou dizer que é mentira, mas um sofisma, que é uma mentira com aparência de verdade, que as pessoas dizem que Deus ama o pecador, isso é mentira, isso não é verdade. Deus não ama o pecador. Nós aprendemos na igreja sempre isso, que Deus ama o pecador. Não, Deus não ama o pecador. Deus odeia o pecador. Não é só o pecado, Ele odeia o pecador. Nós vamos ver isso nesses capítulos de Romanos que seguem. Os irmãos vão perceber isso claramente. Para ver a gravidade do pecado. Paulo está trabalhando aqui a gravidade do pecado e a grandeza, o tamanho da graça. É a graça que é a razão do amor de Deus por nós. Não há nada em nós que atraia o amor de Deus. É o sacrifício do seu filho unicamente. Mas isso aí é assunto que nós vamos precisar digerir. Porque quando eu estudei isso, eu também fiquei muito chocado. Porque eu sempre aprendi que Deus ama o pecador. Mas não é verdade. Então vamos